CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, o metaverso coloca em xeque aí a possibilidade, inclusive, da internet acabar? Olha só, Fernanda, exatamente. O metaverso veio, né? Ou seja, primeiro, vamos falar um pouco do metaverso. O metaverso é um local digital, né, ou virtual, onde a gente pode ter uma presença, né, digital e virtual nesse local também, né? Ou seja, a ideia não é nova, nem é inovadora, nem vamos chamar assim, uma questão inédita. A gente já tem vários exemplos bem no passado sobre isso, a questão lá de vários jogos, já tinha essa ideia de eu ter um avatar, ou seja, ter uma figura digital que me representaria dentro de um universo digital. Então a ideia não é inovadora nem é nova, mas agora voltou à cena por causa do Facebook ou do Mark Zuckerberg, que inclusive mudou o nome, né, da holding que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp para a Meta, e ele está enxergando isso como uma forma de surfar uma outra onda, né, que já que o Facebook está em certo declínio, ele já está procurando um próximo local, né, para ele colocar as fichas dele nesse investimento. Ou seja, o metaverso pode, né, ou seja, dentro de uma certa situação, até se transformar numa nova internet. Ou seja, agora vai entrar no metaverso para poder se relacionar, trabalhar, fazer compras em relação a essa questão nesse ambiente. Então, o metaverso, na verdade, é um ambiente virtual imersivo, que a gente chama, ou seja, onde você vai usar, né, de alguns recursos digitais, como óculos de realidade virtual, sensores de posição do corpo, das mãos, para que você possa ter uma presença digital nesse ambiente virtual, né, nessa situação. Então, tem aí vários... Quem lembra dos jogos, né, do The Sims, Second Life, né, são jogos que já tinham essa ideia de eu ter um ambiente virtual, eu construía casa nesses locais, né, de forma virtual, né, e eu tinha uma vida, né, eu me relacionava com as pessoas nesse caso ali. Por que voltou agora, né? Ou seja, eu falei o exemplo do Mark Zuckerberg, mas também porque agora a gente, diferente do passado, a gente tem tecnologias mais novas, redes de alta velocidade, como 5G, a própria internet aumentou de velocidade, os computadores melhoraram de performance e capacidade também, permitindo ter gráficos melhores, né? Ou seja, ter uma velocidade melhor de funcionamento. Então, por isso que esse é a ideia de que está voltando, né, essa situação do metaverso como uma nova onda, né, dentro da internet, né, para isso. Essa é uma questão. O metaverso ele pode ter, não é só jogo, né? Ou seja, eu posso ter, inclusive, posições ou ações bastante sérias. Por exemplo, eu poderia ter, através do metaverso, por exemplo, uma cirurgia ou um controle do ambiente hospitalar remotamente, ou seja, o especialista pode estar do outro lado do mundo, usando, por exemplo, redes de alta velocidade e a própria robótica, para poder fazer uma intervenção cirúrgica. Ou seja, isso não está muito longe. A gente acha que isso é um futuro, né, distante, não é. Ou seja, hoje a gente já tem tecnologia para esse tipo de ação, né? O que acontece muitas vezes é que a tecnologia ainda é cara e os profissionais ainda não estão preparados para essa situação. Ele até falou, né, dessa situação na semana passada, numa das notícias que eu até comentei aqui na semana passada sobre isso, sobre essa questão de cirurgias robóticas. Então, o metaverso é isso, ou seja, tem locais... Tem empresas que estão investindo pesado, comprando terrenos no metaverso, botando lojas, né, no metaverso, nessa questão em relação a isso. Quem quiser procurar mais sobre isso, inclusive tem alguns exemplos, a gente já pode trabalhar e usar o metaverso como teste. Eu diria que tem duas situações. Uma é procurar o chamado The Sandbox, né, ou Sand. É um ambiente, né, de usuários podem interagir, podem jogar, né, podem investir, inclusive em criptomoedas. Esse próprio ambiente do metaverso do Sandbox tem uma criptomoeda deles, chamada Sand, né, SAND, nessa questão. Então, esse é um dos exemplos que a gente pode ter. No Brasil, a gente enfrenta alguns desafios, né? Por exemplo, primeiro, o preço dos equipamentos, né, que eu preciso, com óculos, os sensores, né? É uma situação importante. A própria infraestrutura de internet, tem que ter uma internet rápida, estável, nesse caso, né, nessa situação, né? Ou seja, então são alguns desafios que a gente tem no Brasil para a adoção do metaverso. Mas é uma aposta interessante. Eu diria que é bom ficar de olho, né, acompanhar de perto essa situação, porque
tem uma boa chance disso vingar, né? Vamos chamar assim. Então tá, né? O que você acha particularmente, Gilberto? Assim, eu acho que vai ter, ainda tem muito, assim, muita, como eu vou chamar assim, muito vapor ainda sobre essa situação. A gente está esperando, tem que esperar um pouco essa questão se consolidar. Não é só o Facebook que está investindo nisso, a IBM está investindo nisso e outras grandes empresas estão investindo nisso também. A gente precisa esperar um pouco a poeira baixar para ver exatamente o que vai ser de útil, né, dessa situação. Mas é uma boa aposta. Eu acho que a gente vai ter boas novidades no metaverso em relação a essa questão. Não vai ser um ambiente em que todo mundo vai para lá e vai se popular, pelo menos a curto prazo, como é a internet, mas é um ambiente que tem um potencial grande de ter um bom impacto na sociedade em relação a isso. Ô, Gilberto, só para finalizar aqui, teve a notícia do Twitter essa semana, né, que vai permitir a edição de textos? Isso, exatamente. Essa é uma coisa que já tinha muitas outras redes sociais têm essa vantagem, né, de você poder editar, como o Facebook, o próprio LinkedIn, né, o próprio Instagram, e agora o Twitter veio e lançou essa novidade também, né, ou seja, que vai ter um botão onde você vai poder editar tweets antigos. É uma demanda antiga dos usuários do Twitter e a gente recebe com assim, uma novidade muito boa nesse caso aqui. Então, vários outros, basicamente só o TikTok, né, que eu me lembro aqui, Twitch e o WhatsApp, que não permitiam, né, essa edição de mensagens enviadas. Os outros, Facebook, o próprio Discord, o LinkedIn, o Instagram, como eu falei, editam ou pode editar mensagem. Que é interessante, muitas vezes você manda uma mensagem, né, ou faz um post e na pressa, né, no telefone você erra uma grafia ou erra uma palavra, é interessante você voltar e editar. Acho que é uma boa novidade. Gilberto, muito obrigada, viu, pela sua participação. Até a próxima quarta. Até a próxima quarta, Fernando. Excelente final de semana para todos os ouvintes, para vocês aí do estúdio também. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.